Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais essa linda manhã, que podemos estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, e é um privilégio muito grande, mais uma manhã que o Senhor nos prepara para estarmos aqui falando do amor de Deus. O título de hoje é O Amor Cura a Rejeição. E o amor do Senhor cura qualquer rejeição, qualquer sentimento, ressentimento, qualquer mágoa, qualquer dor. O amor de Jesus nos cura, nos restaura. A frase do dia diz assim: Deus cura as feridas da rejeição e nos torna capazes de amar. Deus nos ensina a olhar além das falhas. A régua humana mede desempenho. A régua divina mede com graça, misericórdia e amor. É fácil permanecer ao lado de alguém nos momentos bons, mas o verdadeiro amor, amamos de verdade se decidimos não abandonar as pessoas nos momentos difíceis, quando estão feridas. Quem vive pela graça aprende a permanecer quando os muitos decidem abandonar. E a nossa palavra-chave de hoje é graça, E a rejeição fere, mas a graça restaura. A métrica do céu é de amor e de misericórdia. A métrica, a régua do céu é feita de amor e misericórdia, não de julgamento como nós, A nossa régua humana mede com julgamentos, mas a métrica do Senhor mede com a graça. A graça transforma corações feridos em instrumentos de cura. Quem carrega a graça do Senhor no coração abandona as pedras, os julgamentos. O coração tratado por Deus se torna abrigo, não julga, acolhe, ama. Amar como Jesus é permanecer mesmo nos dias difíceis, não abandonar alguém no momento que mais precisa de amor. Quem entende o amor de Deus aprende a tratar as pessoas com misericórdia. Quem foi curado da rejeição aprende a acolher ao invés de abandonar. Aqui em Provérbios 27:10 diz assim: Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Muitas vezes, queridos, nós não podemos contar com familiares, enfim. Muitas vezes nosso vizinho é o nosso amigo mais próximo. Existem familiares que estão bem distantes e há amigos mais chegados que os próprios irmãos, e todos nós temos, vizinhos, amigos muito chegados, que muitas vezes participam muito mais da nossa vida do que os nossos próprios irmãos. Mas a palavra do Senhor nos diz hoje: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não é somente a família, a gente não deve cuidar somente da nossa casa, nossa família, nossos irmãos. Precisamos amar, acolher o nosso amigo, o nosso próximo. Há pessoas que carregam lembranças de abandono. O texto hoje vai falar sobre abandono, rejeição, e diz assim: o texto que selecionei para hoje é muito forte. As feridas mais profundas que as pessoas carregam normalmente são causadas por rejeição. Todo mundo já sofreu ou vai sofrer pelo menos uma rejeição durante a vida. Se Jesus, que é perfeito, foi rejeitado, quem dirá a nós? Há pessoas que carregam lembranças de abandono, desprezo
palavras duras e sentimentos de não pertencimento. Porém, a palavra de Deus nos lembra que o amor do Senhor é capaz de restaurar aquilo que a rejeição tentou destruir. Até Jesus foi rejeitado, ele conheceu a dor, a ser desprezado, traído e abandonado. Ainda assim, escolheu amar. Isso nos ensina que a rejeição não nos define, mas sim o amor do Senhor. E a nossa identidade vem do amor de Deus, né, menino? Bonitinho. Então, queridos, não é o abandono, o desprezo, a rejeição para a ciumenta, deita aí, Pandora, que nos define, né? Mas é o amor de Deus, é o amor do Senhor, que transforma os nossos corações feridos em fonte de amor e de graça, né? O amor de Deus entra aonde a rejeição tentou destruir. Não podemos, porém, ser hipócritas e dizer que jamais rejeitamos ninguém. Não é verdade. Se fosse possível entrevistar todas as pessoas que já passaram pela sua vida, independentemente se ficaram por poucos segundos ou por longas décadas, estou bem certo de que encontraremos pelo menos uma rejeitada por você. Também deve ter havido gente ferida por mim, mas saiba que é algo que tento evitar e que busco me retratar ao máximo. Algo importante que aprendi em relação ao tema da rejeição da Bíblia é que não devemos abandonar as pessoas quando elas mais precisam de nós. Não importa se era alguém difícil de lidar, nem se foi por impulso. Trata-se de um filho de Deus, Pai digno de toda a graça divina. Em Tito 3,7 lemos que Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Para avaliar alguém, devemos usar a régua divina, não a humana, pois a métrica humana não inclui a graça. Devemos então nos basear na graça, não no desempenho, na beleza ou no esforço do outro. Desafio você a procurar em seu íntimo as marcas de rejeição que você carrega ou que causou no próximo. Ore pedindo a Deus Pai, em nome de Jesus, que livre tanto você como os demais das amarras da rejeição. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é a fonte de todo amor, de perdão, que cura toda rejeição. A palavra do Senhor em Hebreus 4,16 nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, e a fim de recebermos misericórdias e a acharemos. E, queridos, nós precisamos nos achegar ao Senhor, nos achegar cada vez mais, para ser cheios dessa graça e dessa misericórdia que só vem do Senhor. Nós, como seres humanos, temos sentimentos, de rejeição, de abandono, de sofrimento, de solidão. E muitas vezes nos sentimos diminuídos, menores que os outros, mas o Senhor nos cura de todos esses sentimentos. E nessa manhã Ele nos diz: se achegue mais a mim. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos a graça. Amar como Jesus é permanecer mesmo nos dias difíceis. Não abandone alguém no momento em que mais precisa de amor. Quem entende o amor de Deus aprende a tratar as pessoas com misericórdia. Quem foi curado da rejeição aprende a acolher ao invés de abandonar. Então, o devocional de hoje está nos convidando, nos ensinando
a acolher ao invés de abandonar, a amar ao invés de julgar, de criticar. Então que possamos, queridos, verdadeiramente acolher, né? Amar, perdoar, cuidar, né? O amor muda todas as coisas, né? O amor é transformador. E o Senhor nos ensina a amar, independente de qualquer situação, independente do jeito da pessoa, independente da dificuldade da pessoa, né? A dificuldade que a pessoa tem de se expressar. Muitas vezes somos maltratados, machucados com palavras, mas devemos ser pacientes, compreensivos, maduros na fé, para ouvirmos mais, falarmos menos e agirmos com sabedoria e discernimento em todos os momentos de afronta, em todos os momentos de rejeição, de abandono, em todos os momentos difíceis das nossas vidas. É o Senhor que vai nos conduzir, né? Nos sustentar, nos fortalecer, para que possamos ser curados e fortalecidos. E através da nossa cura, curarmos, fortalecermos e ajudarmos também em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, hoje entregamos, Senhor, todas as dores causadas pela rejeição, dores e feridas escondidas dentro de nós, Senhor. Remova, Pai, de nosso coração todo sentimento de abandono, tristeza e insegurança. Que o Teu amor restaure a nossa identidade e nos faça lembrar, Senhor, que nós somos amados e escolhidos e aceitos por Ti, Senhor. Também pedimos perdão pelas vezes que ferimos pessoas com palavras, atitudes ou indiferença. Ensina-nos a agir com graça, compaixão e amor. Ah, Senhor, que possamos acolher e cuidar dos necessitados. Transforma o nosso coração, Senhor, em lugar de cura e não de dor. Que a rejeição não tenha força sobre as nossas vidas, mas que possamos ser movidos, Senhor, por empatia e amor ao nosso próximo. Fortalece, Senhor, nosso físico, cura nosso emocional, blinde nossas mentes contra os maus sentimentos e maus pensamentos, que possamos ser revestidos pela Tua graça e o Teu amor. E assim, Senhor, permanecer firmes contigo. Ah, Senhor, nos nossos dias difíceis, ajuda-nos, Senhor, a permanecer ao lado, Senhor, daqueles que precisam de apoio, mesmo nos dias mais difíceis, Senhor. Ajuda-nos a permanecer levando esperança, Senhor, e que as nossas palavras curem, nossas atitudes acolham e que possamos sempre nos lembrar, Pai, que a régua do céu é feita de amor, graça e misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a medirmos com a régua do céu. Ensina-nos, Senhor, a nos comportar mediante a Tua graça, misericórdia e amor, Senhor, com o nosso próximo. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Abençoa, Senhor, cada amado, cada querido. Enche, Senhor, dessa graça, dessa misericórdia, desse amor. Cura todas as feridas, Senhor, todo sentimento de rejeição, de abandono, todo sentimento, Senhor, de se sentir menos, de inferioridade, que seja repreendido, caia por terra em nome de Jesus. Pai, abençoa poderosamente a vida de cada amado, cada querido. Restaura, Senhor, renova e fortaleça. Cura, Senhor, para que eles possam também levar a Tua cura e ser, Senhor Jesus, luz. Ser reconhecidos, Pai amados, como Seus discípulos. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos por este momento, por essa palavra, por esse momento, por esse, Senhor, dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor. Continua falando em nossos corações. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, queridos.
Que o Senhor possa continuar falando em nossos corações, que possamos ser cheios dessa graça, dessa misericórdia. Eu nem vi que eu estava tão longe da câmera aqui, me perdoe. Vocês viram só um pouquinho do meu rosto hoje, né? Mas amém, creio que a palavra foi passada, né? Não sei como está o áudio aí, mas que o Senhor possa ter falado grandemente cada coração em nome de Jesus, amém? Um beijo grande no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.